Olá, boa tarde a todos que nos acompanham na tarde desta terça-feira. Eu sou a Cida Benetti, assessora de Cerimonial e Protocolo da Câmara de Vereadores aqui de Gramado. Estamos no ar com o TV Câmara e você nos acompanha pela página do Facebook ou pelo nosso canal do YouTube. Está aqui conosco hoje para mais um bate-papo o vereador Celso Fiorese do PSDB e o empresário Pedro Andrés, para falarmos sobre o lançamento do seu livro. Vereador e Pedro, sejam muito bem-vindos ao TV Câmara. É um prazer estar com vocês na tarde de hoje. Boa tarde. Boa tarde, Cida. Boa tarde a nossos ouvintes que nos acompanham, que nos assistem pela Câmara TV. Boa tarde a um amigo empresário aí, Pedro Andrés. Na verdade, também o lançamento do livro, mas os 40 anos do Nono Mil aí. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Fiorese. Boa tarde, Cida. Prazer ter aí com vocês para trocar uma ideia e falar um pouco dos 40 anos do Nono, lançamento do livro. Foi um período assim bastante bacana, esses últimos dias aí, de bastante evento e de bastante prestígio da cidade, e aqui estamos à disposição. Valeu, muito obrigada. Então, para iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria que o empresário Pedro Andrés contasse para a nossa audiência o que motivou a lançar o livro dos 40 anos do Nono Mil. E o que os leitores podem esperar desta obra, Pedro? Bom, na verdade, esse livro que eu lancei foi trocando ideia com clientes e bate-papo durante alguns anos e contando algumas das histórias do restaurante. E entre uma conversa e outra, porque a gente atende um público de toda a parte do país e muitos países do mundo, então histórias é que não faltam. E um belo dia um cliente me falou: Pedro, isso aí já dá um livro, né? E aquilo me bateu, e me bateu bem. E quando eu comecei a pensar em começar a me afastar um pouco e fazer minha sucessão, eu comecei a relatar algumas coisas da minha vivência, e no período da pandemia, então, eu resumi tudo que eu pude, que eu imaginei assim, que fossem tópicos importantes. E a gente acabou, então, dando o pontapé inicial e começando a desenvolver a pequena história do Nono. Muito bem. Vereador, o Nono Mil, ele é um empreendimento muito tradicional na nossa cidade, né? Como é que você vê a importância do restaurante para o nosso turismo e para a nossa história de Gramado? Eu considero o Galeto Nono Mil um ícone aqui para a nossa cidade. E até gostaria de perguntar ao Pedro, empresário Pedro, nesses 40 anos, e eu acompanho, sempre ligado ao turismo, eu acompanho sempre a qualidade, muita qualidade do Nono Mil. E a gente sabe que não é fácil conseguir produtos, conseguir essa qualidade em todo esse tempo, porque normalmente tem alguns ciclos que o restaurante ele tem um certo momento e aí ele perde um pouco a qualidade, e o Nono Mil sempre se manteve com as indicações que a gente sempre fez, nunca recebeu um negativo de algum produto, de algum atendimento. Então, conseguir o produto final e com o atendimento também, que sempre se destacou no Nono Mil, assim, com hospitalidade, com bem receber e uma comida boa. Então, é realmente um restaurante de muita qualidade. Tu sabes, Celso, que tu és testemunha viva e frequentador da casa, e eu te diria assim, acredito eu que tu sejas um dos que mais me recomenda clientes teus em termos de hotelaria de Gramado, e indicação não do teu mensageiro, é indicação tua, pessoal mesmo. E isso que tu dizes é real, e a gente sabe, Fiorese, e nós tivemos na nossa infância uma educação que nos trazia muita responsabilidade por tudo aquilo que fazíamos. E trabalhar em restaurante é uma coisa bem complexa. Por quê? Primeiro é que tu não tem, quando todo mundo sai, vai se divertir, feriado e fim de semana, a gente fica preso, confinado no restaurante.
a gente tem os 365 dias do ano, a gente trabalha continuamente. Né? Quando a gente eventualmente tem que fechar um dia ou outro, a gente até estranha, porque é diferente na nossa vida. Hoje, o Nono Mil, por exemplo, trabalha, abre às 11 da manhã e fecha às 11 da noite. São opções da gente, é lógico. Mas o principal detalhe que eu te diria assim, para tu conseguir manter um bom padrão, primeiro, tu tem uma boa parceria com fornecedores. Segundo, tu teres uma equipe que realmente fala a mesma linguagem que tu. Tá? E a terceira, tá? Que eu acho que é fundamental, tu teres um cliente fiel e que ele, por mais que pense que isso possa te doer, mas quando eventualmente a coisa não está como tem que ser, ele te fala. E isso aí faz com que a gente cresça. Tá? Porque hoje uma empresa chegar a 40 anos não é comum. Na gastronomia, menos comum ainda. Ainda mais um restaurante, uma empresa familiar. Né? Então, hoje a gente está conseguindo fazer um processo já de transição. Já tenho meu sócio Felipe, que é meu sobrinho, já está tocando a casa. Enfim, a gente aposta que a coisa continue dentro do mesmo projeto que a gente tem traçado. Sabe, Pedro, que houve um evento no passado, esse já faz alguns anos, de empresas familiares que vieram ter um encontro na cidade de Gramado. E o Pedro, até achei muito interessante que o Pedro estava completando 30 anos de empresa e o Nono Mil 30 anos e estava lá todo orgulhoso com os 30 anos, né? E encontrou espanhóis, europeus com empresas de 200 anos, né? Com 150 anos, então tu ficou impressionado. E o Brasil, normalmente as empresas elas têm uma vida útil pequena, né? Então, assim, cumprimentar, né? O Pedro, toda a equipe, tudo por esses 40 anos, né? Segurar essa qualidade, né? Porque isso também é um produto que Gramado, as pessoas vêm sendo bem acolhidas, bem servidas, com certeza o retorno é não só para a empresa, mas também para a cidade, sim, né, Pedro? E principalmente o seguinte, a gente se doa a quem viveu, e eu falo isso porque eu vivi isso, tu acaba tu escolhe, tu opta muitas vezes entre tu viver a tua empresa ou a tua família. E por muitas e muitas vezes eu optei em viver a empresa, até porque a família dependia dela. E eu nunca me esqueço de um detalhe, um belo sábado, o movimento estava muito fraco, e eu resolvi dizer para o Mário, meu irmão, que já não está mais com a gente, e eu disse para ele, Mário, hoje eu vou para casa, vou almoçar em casa, no sábado, com a minha família e tal, porque eu fazia realmente, eu não me lembro quanto tempo fazia que não acontecia isso. E o bacana, quando eu cheguei em casa, a Leia, minha esposa, pediu, tu tá doente? Então, essas coisas, né, sei lá, se fazia 15 anos que eu não almoçava em casa num sábado com eles, e ela achou que eu estava doente, porque eu estava indo para casa almoçar. Então, essas coisas são realmente coisas da vivência da gente. Né? Eu diria até que não é uma profissão, é uma vocação, né? Muitas pessoas, eu vou abrir um restaurante, eu vou abrir um hotel, e se não tem vocação, e de uma outra situação que eu sempre falo, né, Pedro, tem que gostar de pessoas, gostar dos colaboradores, dos clientes, tem que ter essa afinidade com o público, né, com os colaboradores para se dar bem e ter sucesso, né? Bem isso aí, Celso. E eu tenho, nessa trajetória toda, eu estimo mais ou menos que eu tenho atendido em torno de 2 milhões de pessoas no restaurante, que não é pouca coisa. Né? Então, a gente já atendeu público de tudo que foi tipo, de tudo que é parte do mundo. Eu não me esqueço que uma vez eu tinha lá um casal de japoneses e eu estava naquela noite servindo para algumas pessoas coelho, e esses dois japoneses pediram o que eu estava servindo. E eu, como não sei falar inglês, não sei falar japonês, não sei falar nada, aí o que eu fiz para ele, né? Orelhinho e dando tiro, né? Aí ele fez sinal, ele tinha entendido o que eu estava servindo, né? Então tu tem que usar, tu tem algumas tem que usar criatividade. Eu até gostaria de colocar uma situação aqui, Pedro, que é
muitas vezes o empresário ele tem sucesso e ele vai abrindo outros negócios, outros filiais. Tudo bem, eu acho que todo mundo é livre para isso. Mas eu lembro que o Pedro, que o Nono Mil, numa época de muito sucesso, ele fechou em alguns dias por uma remodelagem. E eu pensei, poxa, em vez de fazer a remodelagem, gastar todo esse valor na remodelagem, ele poderia ter aberto um outro restaurante em outra cidade. Então, esse teu modelo é muito interessante, porque tu sempre... Não, eu estou remodelando porque eu quero melhorar a qualidade, melhorar o ambiente, melhorar o aspecto. Então, é muito interessante isso para a gente que está no turismo, no comércio. E Gramado é referência. Só lembrando, né, Celso, no passado, o Nono Mil vinha de 3 casas, né, uma em Gramado, Novo Hamburgo e uma Porto Alegre. E aquele modelo, aquele momento, isso foi na década de 80, ele nos mostrou, naquela época, e não muda muito para hoje, um modelo que para tu tocar diversas casas não é fácil tu conseguir, não é difícil tu tocar as casas, mas quase que impossível tu manter um padrão. Que eu falo padrão é da qualidade do atendimento, do relacionamento, de tu ter aquilo como uma empresa onde tu tá na frente, tu tem que ser a cara do teu produto. Então, essa parte que eu vi a dificuldade, e aí que eu tomei por decisão de não querer, e até depois houve uma tentativa de criar alguma coisa, de criar filiais e tal, mas cada vez que se pensava, sentava, conversava, a gente recuava e pensava, não, vamos manter assim como está muito bom, dá para viver tranquilo, não quero ficar rico, e se ficar rico eu não vou conseguir gastar, porque eu vou ter que trabalhar. Então, tu tem que mais tentar te organizar e ver o que realmente tu queres, né? Cida, eu sei que você está querendo fazer uma pergunta, mas eu quero fazer mais uma por favor, Pedro, que é essa transição, porque Nono Mil é mais ou menos assim, é no Pedro, né? No Pedro Andrés, o Pedro é a referência. E o Mário, né? Nosso querido amigo, querido companheiro Mário, que nos deixou muito cedo, né? Mas a referência era Mário e Pedro ali, porque o Pedro, eu lembro que nessa transição também as pessoas, mas o Pedro é a imagem da porta, recebendo, organizando, indo na mesa. E agora já passou essa etapa dessa transição, porque ela é uma situação que muitas vezes não acontece, né? Porque as empresas, as pessoas vão ficando e não faz essa transição. Então, essa transição... Isso é uma das coisas que a gente fala muito, especialmente com os amigos mais chegados e tudo. Essa fase de Pedro e Mário no nono, na porta, bem receber e tal, isso não vai mais existir. As pessoas são diferentes, não tem como tu fazer isso existir. Mas tu tem que fazer a compensação de outras formas, criando as outras coisas. E tu tendo as pessoas certas no lugar certo. Então, essa fase de... O Mário era a cara do nono, realmente era, mas tu não consegue mais trazer outra pessoa, tu não consegue ter um xerox de uma outra pessoa igual, né? Mas... O importante é que tu tenha a mesma filosofia de trabalho, a mesma filosofia de atendimento, e vai mudar alguma coisa na forma de receber. Mas isso não quer dizer que tu não vai receber bem. É outro estilo, outra forma de receber. Um ciclo, né? É um ciclo. Pedro, qual é o fato mais marcante que você destacaria na trajetória dessas 4 décadas do restaurante? Caramba! Eu diria assim, uma das coisas que mais me deixou animado em dar continuidade foi quando eu estava completando 30 anos. Foi aonde a gente desenvolveu uma ideia de criar a ideia do Ensina-me a ser chefe. Foi a gente envolver a comunidade, envolver as crianças, oportunizar as crianças a mostrar que a gastronomia é um local que tu pode ter um emprego digno, ganhando bem, né? E como a gente trabalha numa cidade turística, prepará-los para o futuro.
E aquilo ali foi um projeto muito bonito. Eu tive que interromper por 2 anos em vista da pandemia, mas foi o que me motivou muito, porque a gente que veio do interior, a gente que sabe quanto foi difícil estudar, crescer, desenvolver, e a gente na época não tinha muito apoio, muita forma de alguém que te mostrasse um pouco o horizonte. E essas crianças, olha, era impressionante, crianças de 7, 8 anos chorando quando elas faziam um prato, participavam de um concurso e ver a vibração dos professores da escola, dos merendeiros. Havia um envolvimento tão grande que aquilo ali me fez dizer assim, eu tenho uma coisa importante a desenvolver na sociedade de Gramado. Vocês têm a intenção de continuar com esse A projeto? ideia é que se continue, de repente de um outro formato, Sim. mas a ideia é continuar com esse projeto, sim, com certeza. Pedro, antes de nós encerrarmos então nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse ao nosso telespectador como eles podem fazer para ter acesso e adquirir o livro. Atualmente, esse livro está à venda no Nono Mil, no restaurante. Eu devo ter um convênio com alguma livraria também, que eu acho que é importante. É um livro muito acessível para se comprar, porque é um livro de R$35, é um livro baratinho. Então, mas é um livro que vale a pena como história, como alguma coisa que faz lembrar o que Gramado passou. O Nono Mil foi um local de muitos acontecimentos importantes para Gramado. E isso aqui também é cultura. Então, hoje é no Nono Mil que eu faço comercialismo, mas deverá ter alguma livraria conveniada também. Então tá bom. Muito obrigada. E até dizer o seguinte, complementando, né, Pedro? Aqui você coloca também dentro do livro, bela leitura, quero dizer assim, para os gramadenses, vale a pena adquirir o livro e ver a história do Nono Mil. E lá dentro do Nono Mil nasceu a Brasel, nasceu o Convention Bureau, a Visão. Então, ali é um palco que se reunia as cabeças pensantes e saía muitas coisas boas para a cidade, muitos eventos, era muito discutido a cidade. Muitas reuniões que decidiram captação de eventos, formação de dupla para prefeito, de um partido no outro. Foram locais realmente importantes para a comunidade. Vou botar aqui um pouquinho de política. Por favor. Tu teve uma oportunidade que tu concorreu, né, Pedro? A eleição em Gramado. Não, a política? Não? Não, eu nunca. O Mário sim. Tu e o Mário não foram junto, não? Tu deixou para ele? Eu deixei para ele porque ele era político. Era para ser eu, mas o Mário era político. E eu era empresário. E o Mário sempre foi um grande político. Sempre foi. Ele está aqui na nossa galeria dos expressivos. Isso aí, perfeito. Então tá. Agradecer, né, Cida? Nosso programa está chegando ao fim, então eu agradeço com grande satisfação a presença de ambos, do nosso vereador, do nosso empresário Pedro Andrés, e eu deixo o último espaço para as considerações finais de vocês. Eu agradeço ao Pedro, sempre é uma alegria, é uma satisfação por ser um grande empresário e um grande gramadense. Ele, quando coloca alguma situação, é em função de ver uma melhora na cidade. Então, Pedro, muito obrigado. Obrigado, Cida. Obrigado aos nossos queridos que nos acompanham. Para mim foi uma bela oportunidade e a gente largou um pouco da vida de entidades e tudo, mas continua atento, participando. Volta e meia botar umas broncas, tem que botar e tal, mas isso acho que faz parte. Isso faz parte da gente crescer e esperamos que a gente consiga dessa continuidade. E eu disse para o Felipe no dia da janta lá, esperamos que eu quero estar nos 50 anos da casa, eu quero ver se eu consigo participar, porque é um desafio para ele, né? Tem que manter a casa funcionando. Né? Então, acho que é importante isso, né? E agradecer o espaço. Muito obrigado, Pedro. Obrigado, vereador. Agradecemos também a participação de cada um de você que esteve conosco na tarde de hoje. O nosso programa, ele permanece ao ar de terças a quintas-feiras, às 17 horas, pela página do Facebook ou pelo canal do YouTube. Agradecemos, um bom início de noite a todos e até amanhã.